Olá, bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael Furtado Levenstein e esse é o nosso mini curso introdutório à psicologia junguiana. E antes de darmos prosseguimento a esse curso, essa aula, eu vou te pedir, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba notificações de vídeos novos. E também me siga lá no Instagram, onde tem diversos conteúdos que possam também te interessar, serem do seu interesse. Então, nós vamos prosseguir para essa aula de hoje, que é a aula número 5, cujo tema é desenvolvimento da personalidade. Existem dois motivos que compelem um psicoterapeuta a adquirir uma firme noção dos processos de desenvolvimento da personalidade. O primeiro, os pacientes atendidos pelo psicoterapeuta provêm geralmente de todas as faixas de idade, desde a infância até a velhice. Os problemas de uma pessoa na primeira metade da vida se relacionam às adaptações ambientais, enquanto que os da segunda metade dizem respeito às adaptações da pessoa ao seu próprio ser. Essa, então, é a perspectiva junguiana. Repito, que, segundo ela, as pessoas dessa primeira metade da vida estão mais relacionadas às adaptações ambientais, enquanto que as pessoas dessa segunda metade da vida estariam mais ligadas às adaptações do seu ser, né, do seu próprio ser, do seu subjetivismo. E o segundo é, para ser eficaz, a psicoterapia deve contribuir para o crescimento do paciente. Uma compreensão do que significa crescer, da natureza dos processos de crescimento e da maneira de ativar esse crescimento constitui um conhecimento essencial para o psicoterapeuta. Então, aqui a gente está vendo essa perspectiva junguiana em relação ao psicoterapeuta e a sua capacidade ou necessidade de melhor compreender o que seria esse desenvolvimento da personalidade, seja em relação aos aspectos etários, seja também em relação à sua eficácia, o que é, qual a finalidade dessa psicoterapia. E aqui é o crescimento do paciente, o crescimento do sujeito. Mas que crescimento? Não é um desenvolvimento de habilidades, não é nesse sentido. Mas é um crescimento no sentido de expansão da sua consciência em relação aos seus próprios aspectos inconscientes, sejam eles sintomáticos ou não. Geralmente as pessoas procuram a terapia devido a um sintoma, seja ele qual for. O sintoma é uma manifestação de algo inconsciente ali que está querendo ser visto, está querendo ser, na nossa linguagem aqui, desenvolvido. Esse desenvolvimento não é um desenvolvimento para tomar conta da mente, mas é um desenvolvimento para ser lido, para ser adaptado, para ser elaborado. É nessa tendência, é nessa perspectiva, nesse caminho que trabalha o analista de orientação junguiana, conforme essas abordagens aqui mencionadas. Para isso, temos o conceito-chave de desenvolvimento. Qual é? O conceito de individuação. Os vários sistemas de personalidade descritos aqui vão se tornando cada vez mais individualizados durante a vida do indivíduo. Quais são esses sistemas de personalidade? Todos os elementos que compõem a nossa psique, elementos conscientes e elementos inconscientes. A gente já viu lá na estrutura da psique os complexos, os arquétipos, as imagens primordiais, as imagens arquetípicas. Todo esse conjunto psíquico representa exatamente essa conjunção de elementos. Isso não significa, então,
é apenas que cada sistema se diferencie de todos os demais. Quer dizer também, e isto é ainda mais importante, que cada sistema vai se diferenciando dentro de si mesmo. Então, cada sistema psíquico vai se desenvolvendo em si mesmo. Ele vai se desenvolvendo, cada um à sua forma, à sua maneira. De modo que esse desenvolvimento, eu repito, não é em busca de tomar conta da mente, de ter controle da mente, mas de ser tornado consciente, maduro. A individuação, então, é um processo autônomo e inato, o que significa que não precisa de estimulação externa para começar a existir. Ou seja, a individuação já é um processo no sujeito, do sujeito, a partir do momento em que o sujeito é sujeito. Não é a necessidade de um estímulo de fora para que a individuação comece e continue. Não, ela já está no indivíduo. O que diferencia talvez seria a sua qualidade ou a sua velocidade. Isso a gente vai ver mais a seguir. A personalidade de um indivíduo está destinada a individualizar-se tão fatalmente quanto o corpo está destinado a crescer. Mas, assim como o corpo precisa de uma alimentação adequada e de exercício para crescer de uma maneira saudável, também a psique necessita de experiências adequadas e de educação para sua individuação sadia. Somente através da conscientização pode um sistema de personalidade proceder à sua individuação. Supõe-se que seja, ou que deveria ser, a meta suprema da educação tornar consciente o que é inconsciente. Educar, como indica a etimologia da palavra ex, para fora, e ducere ou ducere, guiar, conduzir, é tirar de dentro da pessoa algo que já está presente nela em estado nascente, mas não encher de conhecimentos um recipiente vazio. O que significa tudo isso? Essa ideia da individuação, de tornar consciente o inconsciente, ou essa educação, é fazer nascer do próprio indivíduo aquilo que nele já está sendo gestado. Então, esse sentido de educar é tirar de dentro da própria pessoa aquilo que já é dela, e não no sentido de colocar nela conhecimentos, né? Esse sentido aqui de tornar consciente ou inconsciente, portanto, é dessa maneira, é tornar ou propiciar ao indivíduo que dele possa nascer aquilo que já está sendo gerado, gestado nele, e não colocar nele coisas que não pertencem a ele. É nesse sentido. Por isso que a individuação é um processo singular, é um processo específico presente em todos os seres humanos, mas que em cada ser humano é de um jeito específico, é de um jeito conforme o próprio indivíduo. Para um desenvolvimento saudável, devem ser dadas a todas as facetas da personalidade oportunidades iguais de se individualizar. Porque, se ficar descurada uma parte da personalidade, essa parte descurada encontrará meios tortuosos de se expressar. A inflação de um sistema cria uma personalidade assimétrica, tendenciosa. E aí essa, essa proposta é de tornar possível o desenvolvimento de todos os vieses da personalidade do sujeito, de todas as características, de todos os elementos psíquicos do sujeito. O elemento amoroso do sujeito, o elemento carinhoso, o elemento que odeia, o elemento que sente raiva, dor. Todos esses elementos precisam o quê? Ser individuados. Mas não significa, vou repetir, não significa dar controle para eles, mas significa sim perceber suas existências, perceber suas manifestações, compreender
o porquê e o para quê dessas manifestações, o que inevitavelmente permite ao indivíduo uma conscientização maior de si próprio, especialmente desses elementos que antes ele negava ou que imaginava não ter. É nesse sentido aí o conceito da individuação. Então, a psicoterapia é, antes de tudo, um processo facilitador desse método, dessa forma de crescimento, que é a individuação. A psicoterapia, então, é, antes de tudo, um processo facilitador de individuação. Mas aí você fala, mas eu procurei, ou eu procuro, ou procurarei a terapia, uma psicoterapia, porque eu estou em estado depressivo, porque eu estou muito ansioso. Sim, isso é um sintoma. Isso é uma manifestação sintomática de algo que está na sua mente, né, na sua psique, que está pedindo passagem. Pedindo passagem, sim, ele está manifestando, ele está pedindo para ser ouvido, compreendido. É como se houvesse uma assimetria em elementos psíquicos. Então é necessário compreender, e o compreender aqui não é apenas o compreender, compreendo a sua dor, não é apenas isso, mas é compreender também em nível consciente, em nível de conscientização da causa e da finalidade desse sintoma, dessa manifestação sintomática. Isso significa que, ao compreendê-la, você está dando um passo à frente, a mais, para a conscientização de si mesmo. E isso é um processo de individuação. Então, no sentido psicoterapêutico, ainda que você procure, como é mais comum, um psicoterapeuta exatamente para lidar com esses sintomas, é nesse processo de individuação, de conscientização, que você vai perceber a causa e a finalidade desses sintomas, de modo que você vai conseguir lidar com eles de uma maneira mais saudável e até mesmo podendo chegar a uma situação em que eles não mais vão te incomodar, não mais vão te causar angústia, por exemplo. É nesse sentido. O que que aconteceu? Houve cura? Se você partir por esse termo, você vai entender que sim. Mas se a gente pensar que houve então uma conscientização de si a respeito de você e principalmente daquilo que você não via em você, você pode perceber que houve uma transformação do sujeito, né? Houve uma individuação, um olhar mais luminoso, né, mais consciente dentro desse cômodo escuro que é o inconsciente. Você teve mais ciência do que é você. Temos também a transcendência e a integração. A integração da personalidade constitui um dos temas dominantes da psicologia junguiana. O primeiro passo para a integração é, como acabamos de ver, a individuação de todos os aspectos da personalidade. Ou seja, para que possa ocorrer essa integração, há uma necessária individuação dos aspectos da personalidade. O segundo estágio é controlado pelo que Jung denomina função transcendente. Então, aqui temos duas coisas, ou melhor, três. Temos a individuação, a integração e a transcendência. A individuação, acabamos de dizer, né, esse desenvolvimento da consciência como um todo do indivíduo. A integração é a junção dos elementos individuados, desses elementos desenvolvidos, para que lá na função transcendente, para que na transcendência haja a ligação, a união de todos esses elementos. União do quê? Dos elementos, mas em que sentido? Dos aspectos opostos dos elementos, do bom e mal do elemento, do luminoso e do sombrio de cada elemento. E aí há então a integração deles e o que gera uma transcendência, aquilo que os budistas diriam uma iluminação do sujeito. É claro que isso é uma perseguição, talvez
idealista, né? Não se alcança ou não se pode alcançar exatamente porque pelo dinamismo da psique, lembra quando a gente estava falando da energia psíquica na aula anterior, que vem muitas informações, muitos estímulos, e a busca do equilíbrio é sempre ideal, mas não se alcança, é nesse sentido. Essa transcendência é é um ponto que se almeja, mas que sempre vai em direção a ele. O que é possível e é o que acontece conosco são os elementos individuados, né? Então é o processo da individuação e aspectos integrados. Então, em relação a essa transcendência, a gente pode dizer que essa função é dotada da capacidade de unir todas as tendências contrárias da personalidade e de trabalhar para que se atinja a meta da totalidade. O que é essa totalidade? É, de uma forma bem simples aqui, é ter a consciência do todo. É que esse todo, antes separado entre consciência e inconsciência e elementos inconscientes, possam unir-se em algo uno, né? Em ter uma única coisa, uma única representação. O objetivo da função transcendente, escreve Jung, é a realização sob todos os aspectos da personalidade originalmente oculta no plasma do germe do embrião, a produção e desdobramento da totalidade potencial originária. É exatamente esse sentido de iluminação, a ciência, o conhecimento total do seu ser. A função transcendente é o instrumento da realização da unidade ou arquétipo do eu. Tal como o processo de individuação, a função transcendente é inerente à pessoa humana. O que é isso? Por que é inerente à pessoa humana, sendo que eu acabei de afirmar que a gente não alcança? A gente não alcança o ponto final, mas a gente continua ou a gente percorre o caminho em direção a ele. Então, essa função transcendente é exatamente o que se almeja, que é a consciência do seu ser como um todo. Mas, durante o caminho, em direção a essa transcendência, você vai tendo mais consciência de aspectos seus. E a cada vez que você avança nesse caminho, passo a passo, você vai lidando novamente com aspectos desconhecidos. E então passa a conhecê-los, passa a jogar luz nele. E aí você percebe num cenário, numa imaginação, em que a cada passo que se dá, o seu campo de visão, o seu campo de luminosidade vai aumentando. Só que como a nossa psique, o nosso inconsciente é vasto, é extremamente profundo, é ilimitado, ou qual o limite que ele tem, a nossa perspectiva de iluminação vai aumentando, 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 sem chegar necessariamente a um final. Por quê? Porque sempre haverá aspectos inconscientes, aspectos necessários para serem iluminados. A individuação e a integração são etapas distintas, como eu mencionei. Na verdade, elas caminham para e passo, juntas, de modo que a diferenciação e a unificação são processos coexistentes no desenvolvimento da psique. Ao tempo em que estão tendo a possibilidade de se individuar pelo fato de poder exprimir-se em atos conscientes, em lugar de ficar reprimidos, por exemplo, todos esses componentes tendem também a formar um amálgama, uma soma. Vale dizer, todo ato consciente vem exprimir os dois lados da natureza de um ser humano. Em lugar de oposição ou separação, há uma mistura harmoniosa. Essa mistura harmoniosa é quando esse elemento já está individuado, está integrado. Quando não está individuado, não está integrado, há uma unilateralidade do elemento. É uma pessoa que às vezes apresenta uma defesa muito radical em relação a determinado tema, está apresentando ali, vamos dizer, um complexo e tem uma atitude completamente unilateral.
Essa atitude unilateral, já por existir, já apresenta o seu oposto. Só que o seu oposto não é percebido por essa pessoa. A partir do momento em que o seu oposto é percebido por ela, nela, esse complexo, esse elemento, passa a ter então essa mistura harmoniosa, porque ele, o sujeito, percebe ali a existência do polo positivo e do polo negativo, o que antes ele via apenas um polo. Então, antes ele não iluminava esse outro lugar, esse outro aspecto de seu inconsciente, que estava o polo oposto daquilo que ele expressava. Então, é nesse sentido. Quando se individua esse elemento, percebe-se os polos. E quando há integração, é exatamente no momento em que se percebe os polos. Percebeu-se os polos, notou-se que todos eles foram integrados e formaram uma mistura harmônica. A partir disso, aquela postura do sujeito passa a não ter mais sentido. Por quê? Porque ele se desenvolveu, ele individuou aquele elemento. Evidentemente, a autorrealização perfeita é somente um ideal para o qual está motivada a personalidade, é o que a gente falou. Raramente ou nunca é alcançada. Além da influência da hereditariedade sobre a psique, assunto que ainda pouco conhecemos, a outra influência poderosa sobre o desenvolvimento da personalidade é, evidentemente, a ambiental. O ambiente pode ajudar no desenvolvimento quando, por exemplo, alimenta as qualidades inerentes do indivíduo ou contribui para equilibrá-las. O ambiente, atrapalha o desenvolvimento quando priva a pessoa dos alimentos necessários ou quando lhe fornece os suprimentos errados. Então, além desse aspecto da individuação, integração e a transcendência, que são aspectos inatos, aspectos próprios do ser humano para o seu próprio desenvolvimento psíquico, né, da personalidade, aqui a gente também vê que o ambiente é um fator também importante para o desenvolvimento. Além, claro, que a gente mencionou, do aspecto biológico, genético. Mas o ambiental, que é o nosso foco aqui, é extremamente importante para esse desenvolvimento. E aí, qual é ou o que seria esse ambiente? A gente vai mencionar alguns papéis ou alguns elementos desse ambiente que todos nós vivenciamos ou ainda vivenciamos ou ainda vamos vivenciar. O papel dos pais. A criança não possui uma identidade distinta nos primeiros anos de vida. Jung, então, afirma que é um reflexo, na psique é um reflexo dos pais. Na psique da criança, ela é um reflexo dos pais. Por quê? Porque nos seus primeiros anos de vida, ela ainda não tem uma identidade distinta. A sua psique, então, é o reflexo da psique dos pais. Note, não é o reflexo único e apenas da consciência dos pais, mas principalmente dos elementos inconscientes dos pais. A psique da criança está, portanto, sujeita a refletir todos os distúrbios psíquicos, os aspectos inconscientes dos pais. Consequentemente, a psicoterapia dos filhos consiste, acima de tudo, em analisar os pais, ou seja, aos pais também caberia o processo psicoterapêutico, não somente aos filhos. Você pode perceber que, em muitas situações, os pais enviam os filhos menores, né, mais jovens, ainda jovens, né, para uma terapia. E muitas das vezes eles estão enviando os filhos. Não estou falando que todas as situações, tá? Entendo. Mas muitas das vezes estão enviando os filhos para uma psicoterapia indireta deles mesmos, né? Para tentar, aspas, muitas aspas aqui, corrigir a si pelo filho.
E claro que não vai dar certo. É óbvio que não. Por quê? Porque essa demanda é uma demanda do pai ou da mãe. Então cabe a eles procurarem por si os psicoterapeutas, os analistas que eles entenderem, exatamente para trabalhar suas demandas e não trabalhar as suas demandas nos filhos na análise, na terapia. Então, quando a criança, por exemplo, vai para a escola, a sua identificação com os pais começa a dirimir e ela passa a desenvolver a própria individualidade. Então, você percebe que ela já começa a ter um ambiente relacional maior e começar, nesse sentido, a produzir ou a desenvolver a sua personalidade individual, a sua individualidade. Existe, por certo, o perigo de que os pais continuem a dominar o filho, superprotegendo-o, tomando decisões por ele, impedindo-o de ter uma ampla faixa de experiências, por exemplo. Nessas circunstâncias altamente corriqueiras, a individuação da criança tenderá a se prejudicar, vai ficar mais lenta ou mais assimétrica, exatamente por essa superproteção, que é um excesso. E da mesma forma, o excesso oposto, que é o largar tudo, também gera prejuízo. O mesmo se há de acontecer se um ou se ambos os pais tentarem impor ao filho a própria constituição psíquica, ou se qualquer um dos dois procurar compensar as próprias deficiências psíquicas, encorajando o filho a desenvolver em sua personalidade aquelas deficiências paternas. Por exemplo, a, o pai sempre quis ser poliglota e nunca foi, nunca teve oportunidade ou não foi. Diversos motivos, não foi. E ele, no filho ou na filha, busca desenvolver esse interesse ou essa questão de ser poliglota desde cedo, como que ele transferisse para o filho um desejo dele e ele veria realizado nesse filho o desejo de si, o seu próprio desejo. Enquanto que o filho não saberia identificar se aquilo é uma vontade própria ou uma vontade externa, uma vontade do pai. Isso talvez ele verificaria muito mais à frente na sua vida, né? Mas nesse momento de criança, não consegue visualizar. O que prejudica é exatamente a própria personalidade desse sujeito, dessa criança. Por quê? Porque ela não vai desenvolver a si mesma, né? Os seus gostos, os seus desejos, as suas vontades. Haverá ali para ela uma mistura, uma confusão, que já é natural, né, em não visualizar, porque ela está desenvolvendo. E quando vem essas demandas externas, se misturam ali para essa criança, de forma que ela até mesmo possa desenvolver bem essa demanda, né? Ser, de fato, um exemplo, uma pessoa interessada no idioma. Mas vai chegar um momento que ela vai se perceber: quem sou eu? Era isso que eu queria mesmo? O que que eu queria? E você vê que as coisas estão misturadas. Haverá uma necessidade posterior de separação. O papel da mãe é diferente do papel do pai. As experiências do menino com a mãe determinam de que maneira sua ânima, já a gente já falou, a contraparte inconsciente, vai se desenvolver, enquanto suas experiências com o pai determinam como se fará o desenvolvimento da sua sombra. Com uma menina acontece o oposto. Tanto o pai como a mãe contribuem para a formação da persona dos filhos. Então você vê aqui que toda essa questão ambiental estimula, contribui para o desenvolvimento de todos os complexos inerentes ao sujeito, posto que seu núcleo é arquetípico. Então, a contraparte inconsciente, a ânima ou o ânimos, a sombra, a persona, tudo isso aí vai se constituindo e vai se desenvolvendo. Não é
uma questão de eliminar essas manifestações arquetípicas, digamos. Não, elas são inerentes a nós, mas é de perceber como foi o desenvolvimento delas, a que se propôs o desenvolvimento delas e, na atualidade do sujeito, o que está, digamos assim, assimétrico, o que precisaria, aspas, muitas aspas, de reparos, de olhares, de ressignificações. Temos também a influência da educação. A formação dos professores deveria incluir temas psicológicos e, o que é ainda mais importante, essa formação deveria enfatizar a necessidade de o futuro professor conhecer a própria personalidade. Então, aqui está dizendo que ao professor caberia, como uma própria maneira de exercer melhor a sua profissão, conhecer a si mesmo, conhecer a sua personalidade. Isso não cabe apenas ao professor, não. Cabe também e principalmente ao terapeuta, especialmente se o terapeuta trabalha com o inconsciente, seja ele na psicologia analítica, seja ele nas linhas ou diversas abordagens da psicanálise, por exemplo, né? Então, ao terapeuta também cabe essa necessidade contínua, né? Esse dever contínuo de conhecer-se. E aqui no caso da educação, que é o caso que a gente está mencionando, caberia à formação do professor essa busca de cada um, né, postulante a professor, conhecer a sua personalidade. Porque a partir do momento em que eu tomo conhecimento da minha personalidade, dos meus aspectos interiores, eu consigo lidar de uma forma melhor com pessoas cujos aspectos são semelhantes aos meus e com pessoas cujos aspectos são distintos ou muito distintos dos meus. Há uma possibilidade de uma melhor comunicação, uma melhor interação nesse sentido. Caso contrário, ao penetrar numa sala de aula, o professor levará consigo os próprios complexos e problemas e os projetará nos alunos, né? Então, ao invés de se conhecer, ele não se conhecendo, ele vai projetar aspectos seus nos alunos, o que, inevitavelmente, não levará a uma boa relação. E isso aqui é o exemplo dos professores, mas é o exemplo de todos nós. Nenhuma profissão escapa disso, porque isso aí não é questão de profissão, mas isso é humano. Nenhum ser humano escapa das projeções. E projeção não é algo que a gente tem que evitar, tem que negar. É muito pelo contrário. A gente tem que perceber, admitir, reconhecer e elaborar esses aspectos projetados. Para que isso aconteça, a gente não pode ou não deve negá-los, não deve evitá-los, mas sim saber da sua existência, buscar o porquê e o para quê dela, então elaborá-las. Para Jung, estava fora de dúvida que os professores constituem as influências mais poderosas sobre a individuação da criança. Os professores são, ou deveriam ser, treinados para trazer para o consciente o ego inconsciente dos alunos. Eles também ampliam sua consciência, proporcionando-lhes uma profusão de novas experiências e símbolos que atraíram a energia dos instintos. A função mais importante do professor é reconhecer a individualidade de cada um de seus discípulos e favorecer o desenvolvimento equilibrado de tal individualidade. Você pode concordar com essa afirmação, com esse olhar, com essa perspectiva do Jung, e por outro lado, uma outra pessoa pode discordar exatamente devido à possibilidade de implantação disso. É claro que quando a gente menciona essa questão teórica, é um devir, né? É uma questão mais idealizada, ou que se busca realizar. Por outro lado, frente à nossa realidade, é uma questão muito mais complexa
e talvez de difícil realização, exatamente por causa do próprio sistema que não permite essa, essa transformação. E quando eu falo em sistema, não entendam aqui sistema capitalista, comunista, socialista, nada disso não. É um sistema funcional da própria sociedade que a gente está. E a sociedade nada mais é do que reflexo ou reflexos individuais. Portanto, vamos cair para o indivíduo nesse ponto. Você busca essa transformação? Você busca o conhecimento de si para também permitir uma relação melhor com outra pessoa, com seus pais ou seus filhos, seus amigos, seus companheiros ou companheiras? Parte desse ponto. Se você faz, ótimo, que bom para você. Os outros fazem? Quantos dos outros fazem? É nesse sentido que a gente está falando. No caso da educação, como Jung coloca, ele percebe que a educação, né, o professor, exerce um papel importante, tanto na formação intelectual do aluno, quanto também na formação humana do aluno. Então, ele está dizendo que a essa pessoa, né, ao professor, caberia esse conhecimento de si para que ele proporcionasse o conhecimento do próprio sujeito em relação ao aluno. É nesse sentido aqui, não numa ideia de modificação do sistema educacional. Isso aí é outro assunto para um outro momento, para uma outra questão, mas não é um assunto necessariamente psicológico, psíquico. Aqui é o tratamento do indivíduo e as suas consequências, né, macro, coletivas, né? Outras influências. A sociedade mais ampla em que vive o indivíduo também provoca um impacto sobre sua psique. Jung afirma igualmente que culturas diferentes também podem favorecer diferentes personalidades. No Oriente, segundo ele, por exemplo, a introversão e a intuição são favorecidas ao passo que a extroversão e o pensamento são mais valorizados no Ocidente. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, essa questão dos tipos psicológicos, né? As funções e os tipos, a introversão, extroversão, o sentimento, o pensamento, a intuição, a sensação, a gente vai ver adiante. Então, até agora não se preocupe com isso, mas veja que é o importante nessa aula, a percepção de que o ambiente cultural também fomenta o desenvolvimento do indivíduo conforme uma linha majoritária. E aqui o exemplo é que no Oriente a introversão e a intuição seriam mais favorecidas, ao passo que aqui no Ocidente seriam mais favorecidas a extroversão e o pensamento. Na falta de símbolos viáveis, prossegue Jung, o que ocorre é o desencadeamento dos elementos reprimidos e não desenvolvidos através de atos primitivos e autodestruidores. O que ele está dizendo aqui? Que na ausência dos símbolos, e os símbolos representam o quê? Representam aspectos, elementos inconscientes mais profundos que representam coisas no sujeito, ainda indizíveis. Posto que quando é dizível, é conhecido, é bem descrito, esse algo deixa de ser um símbolo. Então, o símbolo é o quê? Aquilo que representa elementos indizíveis no sujeito, posto que ele possa perceber e sentir. Na ausência, então, desses símbolos, todos esses elementos que se manifestariam através do símbolo ou pelo símbolo ficarão sem manifestação. E isso, segundo ele, geraria o quê? Um, um desencadeamento dos elementos reprimidos e não desenvolvidos através de atos primitivos e autodestruidores. Por quê? Exatamente por uma necessidade de explosão, de vir à tona, de reconhecimento. Então, o símbolo seria, nesse sentido, um receptor e, ao mesmo tempo, uma representação desses elementos. Na ausência desses símbolos,
esses elementos não têm uma vazão, vamos dizer assim, não teria uma vazão. Essa ausência de vazão faz com que a panela vá enchendo, 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 e chega ao momento em que ela explode. Essa explosão se dá em atos primitivos, autodestruidores, ou até mesmo em comportamentos extremamente impulsivos que representam, no fundo, essa ausência de vazão inicial, como a gente falou. Houve épocas em que a religião desempenhou um papel muito mais importante que o de hoje, no sentido de ajudar o indivíduo a individualizar e integrar a psique. Ela o fazia fornecendo-lhe símbolos poderosos para a realização do eu, do sujeito. À medida que as instituições religiosas se foram envolvendo cada vez mais com questões seculares, como questões políticas e econômicas, por exemplo, e deram menos atenção à preservação da viabilidade dos símbolos e dos arquétipos, começou a diminuir o valor da religião para o desenvolvimento psíquico do sujeito, para exatamente o desenvolvimento desses elementos inconscientes mais profundos do sujeito. O que a gente está dizendo então? Que esse aspecto da religião, como antes a gente mencionou, com a fartura de símbolos, propiciava uma projeção, propiciava uma manifestação, ainda que simbólica, desses elementos. Com a ausência ou a diminuição drástica desses elementos, exatamente porque instituições religiosas buscam mais se preocupar com algo secular, esses elementos passam a não ter mais vazão, passam a não ter mais representatividade. E aqui temos a questão agora da regressão. O desenvolvimento pode seguir tanto em uma direção para a frente, que é a progressiva, como uma direção para trás, que é a regressiva. Então, a gente está falando da direção do desenvolvimento. Pode ser progressiva para frente ou regressiva para trás. Progressão significa que o ego consciente está harmonizando a realidade ambiente com as necessidades de toda a sua psique, ou seja, o ego consciente está conseguindo ter uma relação harmoniosa com o ambiente e com seus aspectos inconscientes. Quando essa harmonia se rompe devido a alguma frustração ou privação criada pelo ambiente, por exemplo, a libido, a energia psíquica, se retrai dos valores do ambiente, indo então aplicar-se aos valores do inconsciente. É a esta retração para dentro do próprio self que Jung dá o nome de regressão. A regressão pode ser útil para o ajustamento quando a pessoa encontra no inconsciente a solução do problema ou uma salvaguarda momentânea. Lembremos que o inconsciente contém o conhecimento e a sabedoria do passado pessoal e suprapessoal ou coletivo do indivíduo. O que é aqui? A progressiva, nós já explicamos. A regressiva é o quê? O sujeito, por algum motivo, viu essa harmonia existente se quebrar. Essa harmonia com ele, dele mesmo, ambiente e seus aspectos psíquicos. Essa harmonia se quebrou. Houve, então, uma mudança de direção da sua libido. Ela, o que estava antes voltada para o seu consciente, para a sua vivência ali, vai agora para o inconsciente, ela se direciona para trás. E aí, ela começa a se aplicar aos valores inconscientes. É uma necessidade que o sujeito tem de buscar nele, ou que algo vá buscar nele, respostas ou orientações ou manifestações que o consciente e que o ambiente não são capazes de fornecer.
Por isso que ele fala que a regressão pode ser útil para o ajustamento quando a pessoa encontra no inconsciente a solução do problema ou uma salvaguarda momentânea. Um exemplo, mas não é a explicação, mas é um exemplo, é o luto. Quando há o luto, a pessoa busca recolher-se, né? Busca ficar, a gente fala mais quieta, né? É que aquela energia voltada para o outro, né, para a pessoa que morreu, por exemplo, agora já não tem mais aquele objeto que represente. Essa energia foi para dentro, né? Houve uma regressão da libido. Quando a gente fala em progressão, regressão, não é no sentido de evolução, ou melhor, não é no sentido de subir um nível ou descer um nível, não, mas é a direção energética da direção energética, né? A direção da libido, se vai para aspectos conscientes e do ambiente ou se vai para si. Nesse caso do luto, busca-se dentro dela uma compreensão, né? Uma adaptação melhor ao novo. Né? O novo é o que? A ausência dessa pessoa que morreu. Né? Então é nesse sentido que a gente fala aqui de progressão e regressão. E os estágios na vida? Lembra que a gente mencionou o estágio, o primeiro estágio e o segundo, que é a metade da vida? Então, vamos lá nos estágios da vida, na vida. O início é a infância. Nos primeiros anos de vida, quando a vida psíquica é governada pelo instinto, a criança vê-se como inteiramente dependente dos pais e vive cercada por uma atmosfera psíquica proporcionada por eles. Seu comportamento é anárquico, destituído de ordem e de controle. Então, ali há uma governabilidade maior nos seus aspectos instintivos. E ela busca espelhar os pais para exatamente uma adaptação social. Seja também busca contra-espelhar os pais para não se adaptar ao ambiente, mas daí é outra questão. Já a juventude, o início da maturidade. Aqui acompanha a transformação fisiológica, uma revolução psíquica. Então, além dessa transformação fisiológica, há também uma revolução psíquica. A psique começa então a adquirir a própria forma. A revolução psíquica torna-se aparente quando os adolescentes se afirmam com muita força e excitação. Nos anos da adolescência, a psique fica sobrecarregada de problemas, de decisões e da necessidade de fazer muitos e variados tipos de adaptação à vida social. Muitos destes problemas têm origem no momento em que o indivíduo se defronta com as imposições da vida que abruptamente põem fim às fantasias infantis. Então você note aqui, nesse momento da adolescência, dessa juventude, além de uma transformação biológica, né, fisiológica, o sujeito também presencia ou passa por uma revolução psíquica. Né? Sai daquele estágio da infância, onde era mais governado pelos instintos e o espelhamento dos pais, e agora ele passa também por uma busca de uma identidade própria, o nascimento de uma identidade própria. E esse nascimento de uma identidade própria, essa revolução psíquica, necessariamente se dá confrontando os elementos ambientais, né? Que o formaram na infância. E esse confronto também é mais intenso devido à sua própria questão fisiológica, né? Questão hormonal. E aí tudo vem. Essa questão emocional, hormonal, a questão psíquica, né, emocional, e a sua vivência em outros ambientes sociais, como, por exemplo, agora nas escolas onde outras pessoas de idades semelhantes passam a exercer um desejo que antes não exercia, ou não sentia exercer, um autoquestionamento maior
em relação à sua aparência física, por exemplo. Tudo isso aí é uma junção bombástica para o indivíduo. Para quem já foi adolescente, passou por isso. Para quem é adolescente e eventualmente está assistindo essa aula, vai perceber que, ou talvez vai ter a possibilidade de compreender que ele está passando por essa situação. E isso aí vai fazer com que ele passe a ter esses questionamentos em relação ao ambiente, né? Exatamente para se formar como um indivíduo, e também ele vai ter um olhar para a sua infância ao perceber que aquelas fantasias infantis já não têm mais sentido. E vai criar nele um vazio, um vácuo, porque aquilo, essas fantasias infantis preenchiam a psique infantil. Com o fim delas, o que que agora vai preencher? Percebe? Então há uma necessidade também de preenchimento disso. Só que todo esse sistema não ocorre de um dia para o outro, né? São anos em que isso vai acontecendo, né? Todo esse dinamismo. E para cada sujeito é de uma forma. Então, quando o indivíduo está adequadamente preparado, ajustado e consciente, a transição das atividades na infância para uma vocação pode se fazer sem grande dificuldade. Mas, quando se apega às ilusões da infância e não consegue reconhecer a realidade, quase que com certeza ele haverá de se deparar com uma infinidade de problemas. Em geral, os inúmeros problemas da juventude apresentam uma característica comum: o apego a um estágio infantil da consciência. Algum sentimento profundo em nosso íntimo, o arquétipo infantil, prefere permanecer criança em lugar de crescer. Então, isso aí é exatamente essa ligação com a infância, querendo manter-se viva, né? Manter-se presente. As tarefas com que se defronta o indivíduo no segundo estágio da vida têm mais a ver com os valores extrovertidos. Aqui, na verdade, não é o segundo estágio, é o primeiro estágio. Em relação ao segundo estágio, se a gente pensar da segunda metade, mas é segundo estágio se a gente comparar com a infância. Então, perceba, as tarefas com que se defronta o indivíduo nessa juventude e início da maturidade tem mais a ver com os valores extrovertidos. Ela precisa criar o próprio lugar no mundo. Por esse motivo, será da maior importância o fortalecimento da vontade. Um rapaz ou uma moça devem possuir uma vontade suficientemente forte para agir com eficiência ao tomar as suas decisões, a fim de conseguir superar as inúmeras barreiras com que hão de se deparar e para obter as satisfações materiais que desejam para si e para suas famílias. Essa perspectiva junguiana nos diz então que, nessa fase da vida, os valores estão voltados para o externo, são valores extrovertidos. E o que mais demandaria dessas pessoas nesse estágio é exatamente a vontade, o fortalecimento da vontade. E aí, o que é a vontade? Eu não estou com vontade de tomar água, estou com vontade de dormir. Não é isso. Mas é o desejo profundo. É como se fosse uma vontade com V maiúsculo, de realizar, de fazer, de satisfazer-se. E isso vai constituindo e construindo tanto o seu eu, como também o seu ambiente. Já a meia-idade. A segunda metade da vida apresenta problemas de adaptação que lhe são peculiares e para os quais a pessoa não está preparada. Então, aqui ele fala de segunda metade da vida. E aí você me pergunta, mas Rafael, quando que começa a segunda metade da vida? Há autores que diriam 35, 40 anos. Há autores que não delimitam uma faixa etária, mas que entendem que essa metade da vida começa a ocorrer
quando seus sinais surgem no sujeito. Quais seriam esses sinais? Problemas de adaptação. Agora não estou tão mais envolvido com as coisas de fora. Parece que as coisas estão começando a perder sentido. Muitos vão talvez fazer uma analogia ou vai pegar um gancho naquela crise dos 30, nessa crise existencial. Não estou dizendo que é a mesma coisa, não, mas você pode imaginar como se fosse semelhante, tá? Exatamente essa segunda metade da vida vai apresentar esses problemas de adaptação. As coisas agora passam a não ter mais gosto, né? Ah, eu antes andava com essas pessoas, agora não me sinto mais à vontade de andar com elas, ou o que eu faço já não tem mais sentido, coisas nesse viés. Então, a tarefa primordial nesse terceiro estágio consiste em centrar de novo a existência em torno de um novo conjunto de valores. É como se fosse um estágio agora que exige uma renovação. A energia anteriormente usada nas adaptações externas deve ser agora dirigida para os novos valores. Então, essa busca mais interna. Qual é a natureza desses valores que exigem ser reconhecidos depois dos 35 anos de idade? E aqui, o 35 é só um marco para a gente imaginar, tá? Só para fim didático. Mas não necessariamente a pessoa lá, 35, segunda metade da vida. Já está com esse. Não necessariamente. Isso pode ocorrer aos 40, aos 45, aos 50, pode ocorrer aos 30. Isso varia, é individual. Mas o que é comum a todos é exatamente a insurgência dessas questões. Diz Jung que são valores espirituais. O que são esses valores espirituais? Essa busca por novos valores. Estes valores espirituais estiveram sempre presentes na psique em estado latente, mas tinham de ficar descurados em virtude da inflação dos interesses extrovertidos e materialistas dos anos da juventude. A necessidade de desviar a energia psíquica dos velhos canais abertos no segundo estágio, lá na juventude e maturidade, dirigindo-a para novos canais, constitui um dos maiores desafios da vida. Quando Jung fala aqui valores espirituais, ele não está dizendo que agora então você tem que buscar uma igreja, uma religião, não é isso. Valores espirituais, quero que você entenda no linguajar junguiano, é valores voltados para o ser, para o sujeito, para a sua subjetividade. E ele diz que é esse voltar para a sua subjetividade, repetindo, esses valores espirituais, seria um dos maiores desafios da vida do indivíduo. Por quê? Porque agora é um nascimento ou um renascimento em vida. Você não nasceu e está desenvolvendo. Você já nasceu e agora está tendo que renascer e desenvolver algo. Você vai ter que refazer muita coisa, muito caminho. Por que essas pessoas experimentavam a necessidade de consultar Jung? Porque essas pessoas da meia-idade buscavam ou tinham essa necessidade de fazer uma consulta com Jung. Porque, como lhe confessavam na intimidade do consultório, a vida perdera não somente todo o interesse e o sabor da aventura, o que era compreensível considerando-lhes a idade, mas também o significado. As coisas que outrora lhes pareciam extremamente importantes haviam perdido a importância. Suas existências lhes pareciam vazias e sem sentido. Elas sentiam-se deprimidas. O que você pode perceber então que exatamente nessa necessidade de renascer, de reconstruir, há uma necessidade de um significado, um sentido. Algo novo tem que vir e preencher o sujeito. E Jung então descobriu o motivo dessa atitude depressiva.
a energia aplicada aos interesses indispensáveis para que obtivessem uma posição na sociedade fora retirada destes interesses, pois suas metas tinham sido alcançadas ou não mais tinham valor. A perda de um valor cria um vácuo na personalidade. E exatamente esse vácuo vai buscar um preenchimento. E aí, quando a pessoa vai estar sem sentido, antes eu era assim, agora é o que, é esse o que precisa ser preenchido. E isso é um trabalho contínuo. Então, qual o remédio? A resposta óbvia é que é preciso suscitar novos valores que venham a ocupar o lugar dos valores desgastados, preenchendo-lhes o vácuo. Entretanto, não será qualquer interesse que há de servir. Será preciso que os novos valores possam ampliar os horizontes da pessoa, levando-os além das considerações puramente materiais, ou seja, tem que ter um significado mais profundo. Tais horizontes são espirituais e culturais. É a época da autorrealização através da contemplação e da meditação, mais do que pela atividade. É uma realização do ser, do interior do ser, e não mais do exterior do ser. Jung expõe a situação da seguinte maneira: para o jovem, ainda não adaptado e que até o momento nada realizou, é da maior importância modelar o ego consciente com a maior eficiência possível, isto é, educar a sua vontade. As coisas dão-se de modo diverso com uma pessoa que esteja na segunda metade da vida e que já não tenha necessidade de educar a vontade consciente, mas que, para compreender o significado de sua vida individual, precisa experimentar o próprio ser interior. E a velhice? Sob um aspecto, a velhice assemelha-se à infância. A pessoa submerge no inconsciente e não vacila em considerar o problema de uma vida futura que assoma a consciência. O indivíduo idoso mergulha no inconsciente e finalmente nele se dissolve. Para que, antes da gente mencionar aqui a bibliografia, eu quero sugerir para vocês uma música do Raul Seixas, Ouro de Tolo. Nessa música, se você tiver oportunidade de ouvi-la logo após essa aula, você vai fazer a ligação exatamente desse sujeito que está nessa fase da meia-idade, né, dessa segunda metade da vida. Eu devia estar contente porque eu tenho emprego, tal, 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 eu tenho essas realizações extrovertidas, né, essas realizações materiais, mas agora as coisas estão sem sentido, né? Eu sugiro para que você ouça essa música, mesmo que você a conheça, e faça exatamente essa ligação com essa perspectiva da segunda metade da vida que a gente mencionou aqui. Bom, o primeiro livro para a gente de indicação, para quem quiser fazer uma leitura, né, e aprofundar, é o livro Desenvolvimento da Personalidade, o volume 17 do próprio Jung. O outro livro é Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, é o volume 9, especificamente o capítulo 10, Consciência, Inconsciente e Individuação, e o capítulo 11, Estudo empírico do processo de individuação. Aqui você vai fazer uma leitura mais aprofundada, né, exatamente, em relação ao que seria essa individuação, esse conceito de individuação proposto por Jung. O livro também O Eu e o Inconsciente, especificamente a parte 2, que fala também da individuação. E também o livro A Vida Simbólica, que é o volume 18, especificamente o capítulo 8, subcapítulo Adaptação, Individuação e Coletividade. Esses livros vão apresentar os temas que a gente abordou aqui,
obviamente de uma maneira mais aprofundada, caso seja esse o seu desejo. Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, o desenvolvimento da personalidade, e espero que você tenha gostado, espero que tenha clareado alguns conceitos ou aberto algumas perspectivas em relação à sua própria vida, no caso, ou à sua própria compreensão de outras pessoas que estão ao seu redor. A gente se encontra numa próxima aula. Um grande abraço para vocês.